podemos tirar a máscara, né, aqui em cima. Ficamos mais à vontade aqui um pouquinho. Mas já estamos até acostumados, né? Tanto tempo usando a máscara que lá nos Estados Unidos começaram a tirar. Aí tirou todo mundo começou a andar sem máscara, todo mundo feliz. Agora acabou, a gente não precisa mais, mas agora voltou com força. Então, agora todo mundo de novo com máscara. Então, nós estamos vendo realmente tempos muito difíceis, né? Tempos que nós realmente nunca imaginamos viver. Não é verdade? Né? Na experiência de todos nós, né? Quantos têm? Agora mesmo, Marcos me ligou e falando de uma pessoa que conhecemos bastante, que acabou de falecer. E aí a pergunta foi, tomou vacina? Não, não tomou. Né? Muitos não quiseram tomar porque estão com medo, outros, né? Então, é difícil, é um momento que é uma luta interior muito grande. Mas ali, os que têm realmente pego com mais intensidade são os que não tomaram. E é uma polêmica muito grande, né, sobre essa questão vacina, mas é a única coisa que ainda está tendo nesse momento. Então, e aí estarmos cada dia orando, pedindo a Deus mesmo a proteção dele, e aprove a Deus que nesse tempo tem recolhido a muitos, tem levado a muitos, né? E se fosse perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos diriam, eu já perdi alguém da minha família, algum amigo, alguém que eu estava em contato, que eu gostava tanto. Então, tem sido momentos realmente difíceis no mundo, não é só no Brasil. Às vezes escuto algumas pessoas, o Brasil está horrível. Não, queridos, o mundo está horrível. Está acontecendo em todos os lugares, não é só aqui. Né? E, mediante a isso, muitas coisas têm acontecido, como desemprego, como dificuldades. Então, não é só aqui. E nesses dias que eu tenho estado aqui, tenho ouvido muitas pessoas dizerem, nossa, isso aqui está horrível, isso aqui está horrível, mas está horrível em todo lugar. Todo lugar está tendo grandes dificuldades. Né? E nós temos que, nesse momento, mais do que nunca, orar. Essa é a única arma que nós temos. Então, o que Deus colocou no meu coração para falar esta noite é o poder da família que tem oração. Queridos, como a oração faz diferença na nossa vida. Você disse assim, mas eu orei tanto e perdi alguém da minha família que eu amo tanto. Eu orei tanto e algo não aconteceu. Então, saibam que Deus, né, Ele tem ali a vontade dEle. E Ele vai fazer aquilo que lhe aprouve. E a muitos, né, Ele tem recolhido, a muitos Ele tem levado. Nesse momento, nós ainda estamos aqui, né? Não sabemos até quando, mas nesse momento Deus está nos dando a chance e a oportunidade de estarmos aqui, glória a Deus. E falar aqui para a segunda igreja é algo assim que a gente ama muito, porque amamos essa igreja de uma forma muito especial. Essa igreja, Pastor Celso, Débora, né, a gente tem um carinho muito grande, né, por esse casal. Que Deus possa continuar abençoando a cada dia esta igreja, a cada dia, né, a vida do pastor e dos pastores que aqui ajudam, ministram. Que o Senhor possa estar realmente fazendo algo muito sobrenatural a cada dia. Então, vivemos esse tempo, né? Um tempo em que as pessoas estão muito ansiosas, angustiadas, com medo, muitos em depressão por várias causas, enfermidades, né? Temos visto em quantidade, perdas, politicamente o mundo está confuso, perseguição da Igreja de Cristo, né? Sendo aí ameaçado até nos países que outrora tinha aparente liberdade. Hoje nós já estamos vendo a coisa, o cerco fechando em todos os lugares. Temos como pano de fundo uma aproximação aí da volta de Jesus. E temos que estar preparados, queridos, né? Porque não sabemos a que dia, a que hora isso pode acontecer. E o amor, ele tem esfriado cada vez mais. A família tradicional tem sido estrangulada. Né, um apelo de o certo se tornando errado, o errado se tornando certo, e é isso que nós temos vivido, enfim, uma pressão sobre a família.
Este é o quadro que nós estamos vivendo, o quadro que está à nossa frente. Isso também é no mundo, não é só no Brasil. Com isso, muitos têm caído nas armadilhas do nosso inimigo. E tem algumas armadilhas que ele tem usado muito nesse tempo, e eu queria falar dessas armadilhas, porque nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. É muito importante nós estarmos cada dia mais firmes com o Senhor nesse tempo de tanta luta e de tanta dificuldade. E somente podemos estar se nós entendermos que o nosso inimigo, ele trabalha o tempo inteiro pela nossa derrota. Mas nós temos um Deus que é poderoso, temos um Jesus que morreu na cruz por mim, por você, que ressuscitou no terceiro dia, que te ama e que também trabalha por nós, que quer ver a nossa vitória, que quer ver realmente coisas acontecerem na nossa vida. Mas para isso, precisa da nossa parte, precisa da minha parte, da sua parte, para que você possa ver esse sobrenatural acontecer na nossa vida. E uma das armas que ele tem usado, ele tem tentado atrasar a sua bênção. Essa é uma armadilha que ele tem usado, tentando atrasar a bênção. Então, às vezes, você está orando por algo que pode ser seu filho, seu esposo, sua esposa, por uma porta de trabalho, por uma causa na justiça, enfim, qualquer área. E ele tenta tirar a gente do plano de Deus, tenta trazer o desânimo, né? Às vezes com injustiças, para que você pare de orar, fique com raiva de Deus, achando que não vale a pena orar e assim atrase a sua bênção. Às vezes a sua bênção está nas portas para chegar. E é nessa hora que ele vai trabalhar para ver se você desanima, para ver se você para ver se você não fica firme ali com o Senhor. Então saiba, queridos, lute por isso. Essa é uma das grandes armadilhas dele, é tentar atrasar a nossa bênção. De que maneira? Nos desanimando, a gente achando que realmente as coisas não vão acontecer. Já tenho orado há tanto tempo, já tenho colocado há tanto tempo nas mãos do Senhor, mas Deus tem o tempo certo para as coisas acontecerem, tem o momento certo para elas virem. Então não desista de orar. Eu estava refletindo um pouco sobre Daniel. Daniel, ele tinha adquirido, através da sua fidelidade a Deus, ele confiava no Senhor. E aí, o que ele gerou naquelas pessoas que estavam ao redor dele? Inveja. Essa é uma das coisas que tem acontecido muito, são os olhares de inveja. Inveja daquilo que pessoas acham que você tem, daquilo que pessoas acham que você é. E Daniel vivia isso. Naquele momento, ele estava sendo atacado. Mesmo ele tendo visto ali, o que aconteceu? Aconteceu um decreto, que foi feito ali pelo rei com uma armadilha para que pudesse Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas o nosso Deus é tremendo. E eu queria ler Daniel 6, 10, ele diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Olha que homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E por causa disso, e por causa do que ele representava ali naquele local, as pessoas que estavam à volta estavam com inveja, queriam ver a derrota dele. Saiba que na nossa vida, da mesma maneira também, existem às vezes pessoas que estão ao nosso redor e que às vezes nos invejam e querem ver a nossa derrota. Mas o que Daniel fez? Ao invés dele desanimar com o decreto que o rei tinha dado, ele foi para lá e ele foi fazer aquilo que ele costumava fazer. E era uma armadilha, porque eles queriam pegá-lo justamente nisso. E é interessante que pela sua fidelidade, ele então é lançado na cova dos leões. Mas Deus o livrou dentro da cova. Não havia chegado o tempo de Daniel. Não havia chegado o tempo de Deus levá-lo. Deus o livrou dentro da cova. Muitas das vezes,
Deus vai te livrar dentro da cova. Às vezes você está orando, dizendo: Senhor, eu não quero entrar na cova, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que aquilo venha sobre a minha vida. E às vezes aquilo vem, Deus vai te livrar dentro da cova. Daniel 6, de 18 a 24, ele diz assim: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. É interessante que o rei gostava de Daniel. O rei tinha uma admiração tremenda por Daniel, porque Daniel era um homem fiel, era um homem que fazia as coisas com muita responsabilidade, era um homem obediente, e o rei gostava de Daniel. E aí no 19 ele disse: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, ele chamou: Daniel, com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Olha bem, Daniel foi livre, né? Foi liberto ali na cova dos leões. Então há momentos que Deus permite que a gente chegue até a cova dos leões. Mas se você permanece firme, Ele fecha a boca dos leões. E Ele luta, e Ele guerreia por você. Ele trabalha por você. Ele é tremendamente maravilhoso, porque Ele nos ama. E se você tem um compromisso com Ele, se você gasta tempo em oração, se você está ali na presença dEle, olha o que Daniel fazia: 3 vezes ao dia ele estava na presença de Deus. Ele estava buscando ao Senhor. Ele estava ali louvando, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor. E ele viu ali o quê? O milagre de Deus. Tanto foi um milagre de Deus que quando aqueles homens são jogados na cova, antes deles chegarem ao chão, os leões os tragaram. Olha que coisa tremenda, olha que Deus maravilhoso, olha que Deus poderoso é esse Deus que nós servimos. No versículo 23 ele diz assim: pois havia confiado em Deus. Ele foi para a cova confiando que Deus iria fazer algo por ele. Se Deus permitisse que os leões o tragassem, era propósito de Deus. E ele sabia que ele teria já a sua vida eterna garantida. Mas se Deus o livrasse, ele também sabia que Deus podia fazer. Isso, queridos, é a confiança que nós temos que ter. Que mesmo que Deus não tenha te livrado naquele momento, mesmo que Deus tenha permitido que algo aconteça, se você ficar firme, Ele reverte tudo isso em bênção para a honra e a glória do nome dEle. Aleluia. Esse é esse Deus maravilhoso que faz coisas tremendas. Queridos, o segredo de não atrasar a sua bênção é confiar em Deus. Esse é o segredo, é orar, é ter certeza pela fé que Deus está ouvindo sua oração e no momento certo vai acontecer. Permanecer no propósito, mesmo que pareça impossível, mesmo que aquilo que você tem colocado parece impossível, mas sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aprenda a guerrear, a batalhar na oração, ser perseverante,
batalhe pela sua família, batalha pelo seu esposo, batalha pelo seu filho, não desiste, mas meu filho está nas drogas, meu filho está afundado, não tem mais, parece que não tem. Tem sim, nem que seja no último momento, Deus vai fazer algo na vida dele. Pode estar certo disso se você perseverar em oração. Tudo que não for da vontade de Deus não vai acontecer. Você tem que aprender a orar, a repreender todo engano, a repreender tudo aquilo que não é de Deus na sua vida, na sua família. Você tem autoridade para isso. Diga: Senhor, não quero que minhas bênçãos sejam atrasadas. Quero permanecer firme em oração para ver a Tua glória na minha vida, na minha família. Repreenda em oração todo olhar de inveja. Deus não nos dá autoridade para orarmos Deus nos dá autoridade para orarmos desatando toda a obra do inimigo. Toda arma forjada contra nós caia por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Olha quanta coisa que Deus nos dá para a gente clamar, para a gente colocar, para a gente ali estar batalhando em oração. Mas é preciso ação, oração. Você precisa de ação. Não adianta você ter todo o conhecimento e você não usar isso. Não adianta você conhecer a Bíblia inteira e você não usar isso. Então, você tem toda essa arma para você usar. E, às vezes, mediante uma dificuldade, você se cala e fica chorando, prostrado, sem força. Não, é hora de levantar, de guerrear, de batalhar, de clamar, de colocar, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Uma outra arma que ele usa são as distrações. Nesse tempo, então, essa é uma arma, assim, que ele tem usado tremendamente. Ele suga a nossa energia, o nosso tempo, que são fundamentais, e por isso ele tenta colocar distrações para tirar você do foco, do propósito de clamar pela sua vida, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu trabalho, por aquilo que você necessita. E as distrações tiram você, mina a sua energia, e aí diminui seu tempo para orar, para você não minar a sua energia. Você não pode dar ouvido a essas distrações. Que distrações são essas? Às vezes a correria da vida, às vezes as redes sociais, que às vezes gastamos tanto tempo nelas, e aí, quando vemos, o dia já passou, não oramos nenhum momento, não entramos em comunhão com Deus, a oração foi muito rapidinha, aquela oração muito superficial, que na verdade não faz mover nada. Então, queridos, nós estamos num tempo em que nós não podemos nos distrair. O nosso inimigo está dando o que tem para nos tirar do foco de buscarmos ao Senhor. E nesse momento nós não podemos perder o foco. Às vezes vem através de críticas na sua vida, às vezes vem através de momentos que você até quer buscar, e às vezes alguém lá na sua casa fica falando algo, que você está orando muito, que você está lendo muito a Bíblia, que você está fazendo muito. Não dê ouvido, continua, porque Deus vai fazer algo muito sobrenatural na sua vida. Não faça comparações, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém, você é único. Deus tem algo a fazer para você especificamente na sua vida. Mantenha seu foco em Jesus. Não se distraia gastando seu tempo sem mordomia. Lembre-se que minar seu tempo é uma arma do inimigo para tirar você da presença de Deus. Uma das formas que o inimigo tem tentado minar seu tempo, aí também, é às vezes através das preocupações. Você perde o sono e preocupado, como vou fazer isso, como vai acontecer aquilo? Entrega nas mãos do Senhor, Ele vai trabalhar por você. Entrega nas mãos do Senhor, diz: eu quero dormir, em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele diz lá no Salmo 4:8. Então diz: Senhor, eu quero dormir, amanhã eu penso nisso, eu não vou perder minha noite de sono preocupado. Eu já lancei na cruz de Cristo, eu já coloquei para Ele, por que eu vou perder minha noite de sono? Não.
Muitas famílias têm vivido momentos, né, de dores, como eu falei, de perdas, né, por pessoas que amamos, e você, né, às vezes fica ali desanimado, não querendo mais orar, achando que isso, Deus não vai agir, e Deus vai agir. Queridos, nós só vamos quando chega a nossa hora, quando Deus nos chama. Deus não te chamou ainda, Deus não me chamou ainda, então Ele tem coisas a fazer na nossa vida. Então, vamos lutar. Precisamos, na verdade, a cada dia buscar ao Senhor. Outra arma que ele tem usado é a traição. Muitas famílias têm vivido por momentos de traição, às vezes traição do marido, às vezes traição da esposa, por decepções no relacionamento, decepções com filhos. Essa é uma área que ele tem agido muito nessas duas coisas entrelaçadas, entre traição, entre decepção. E é interessante que quando nós oramos a história de Jesus, Jesus foi traído, não foi? Judas traiu Jesus por tão pouco, mas ele foi traído, ele sentiu a dor da traição. E a dor da traição, ela é muito intensa. E nós estamos vivendo um momento onde a fidelidade tem sido quebrada com muita facilidade. Muitas pessoas têm estado com desvio de caráter. E você precisa olhar para você e dizer, como que é meu caráter? Eu sou uma pessoa fiel, independente de qualquer coisa? Ou eu sou uma pessoa que eu sou levável, com muita facilidade? Com muita facilidade eu sou convencida, ou sou convencido por alguém ou por alguma coisa, e com muita facilidade eu traio, ou eu decepciono, ou eu machuco. Então, você precisa dizer, Senhor, eu quero que o Senhor organize a minha vida, organize o meu caráter. Eu quero ser uma pessoa fiel ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa fiel, ter fidelidade em mim. Você, marido, tem que ser fiel à sua esposa. Você, esposa, tem que ser fiel ao seu marido. Isso é fundamental no relacionamento. Alguns dizem, mas depois de tantos anos, eu já acho que não amo mais. Queridos, amor é uma escolha. Você escolhe amar. Você escolhe amar. Se você muda seu olhar, sua maneira de ver as coisas, você começa a valorizar seu marido, você começa a valorizar sua esposa. Basta mudar o olhar, basta centrar naquilo que tem de bom na vida de cada um. E assim é também nas amizades. Às vezes nós centramos naquilo que é negativo naquela pessoa que é nosso amigo, mas você tem que centrar naquilo que é bom, naquilo que realmente vale a pena, e você vai ver que tem muita coisa boa. Assim também é com os nossos filhos. Às vezes você diz, mas esse menino é terrível, essa menina é terrível. Muda esse palavreado. Esse menino é uma bênção. Ele vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Coisas tremendas vão acontecer na vida dele. Muda o palavreado, porque as suas palavras têm muito poder. Então, essa é uma armação, uma armadilha que Satanás tem colocado nas famílias, que é a traição, que é a decepção, e isso vai distanciando a família. A traição, ela deixa muitas marcas e sequelas na vida do casal, na vida da família. Por isso, trabalhar em cima da vigilância é fundamental. Olha o que Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que a Bíblia diz: a carne é fraca. Então, ele dá aqui um sinal: vigia, ora, esteja atento, vigia e ora. Alguns ficam orando e não vigiam, então não adianta. Vigia e ora. Isso é muito fundamental nesse momento. Sempre a forma é parecida. Para as mulheres é no elogio, valorização que o homem faz para ela. No homem é na sedução. Queridos, as técnicas são velhas. Satanás, ele não criou nada novo. É tudo bem velho, mas nós continuamos caindo. Sempre a forma é parecida. Então, queridos, optem, você que é casado, de amar sua esposa. Mulheres, você que é casada, faça uma decisão de amar seus maridos. Dialoguem mais, conversem mais.
Nunca, uma dica, nunca mexam na autoestima um do outro. Esta é uma área de perigo. É uma área de grande perigo que muitos casais fazem. O que é mexer na autoestima? Mexer na autoestima é quando você começa só a dizer coisas negativas para o seu marido ou para a sua esposa. Não gostei disso em você, não gostei daquilo em você, isso em você está ruim, isso em você não está bom. Isso é mexer com a autoestima. Aí vem alguém lá de fora e diz, nada, você é linda, você é tão bonita, seu marido não te valoriza? Nossa. Vem lá uma mulher e diz, nossa, sua esposa não dá esse valor para você, você que é um homem tão agradável, tão maravilhoso. E aí vai. A técnica é a mesma, não mudou a técnica. Quando você vê muito elogio ali por parte de alguém que não é seu marido, não é sua esposa, foge, porque o perigo está ali. Foge porque o perigo está ali. Então, isso é uma técnica que não mudou. Satanás continua usando a mesma coisa. Nós gostamos de ouvir coisas boas e nós caímos com facilidade. E tem pessoas que elas são praticamente expert em fazer isso. Vocês sabiam que as pessoas que são viciadas, e isso existe, viciadas em conquista, elas sabem muito bem como conquistar e dificilmente elas não conquistam. E tem pessoas que são viciadas em conquistas. Ela não quer ficar com a pessoa, ela quer conquistar, ficar um pouquinho e jogar fora. São pessoas viciadas em conquistas. Essas pessoas têm uma lábia maravilhosa. Foge quando você vê isso, foge, senão você cai. É um perigo. Então, não deixe você ficar ouvindo e gostando daquilo. Quando você começa a ouvir e a gostar, está um passo da queda. Então, eu queria deixar outra área de armadilha de Satanás, é a perseguição. O que nós temos vivido? A Igreja de Jesus, ela está começando a ser perseguida, se você reparar. As perseguições estão vindo. Se vocês estiverem acompanhando aí o que está acontecendo no mundo, tem países, né? Quantos servos de Deus estão sendo mortos pelo nome de Jesus? Muitos. Nós ainda estamos num país que ainda temos uma certa liberdade, mas que também está querendo fechar. Por isso, queridos, está na hora da igreja orar. Está na hora da igreja clamar. Quando eu falo igreja, é eu, é você, não é só a segunda igreja, mas é todos que estão no reino de Deus. Temos que clamar por essa nação. Temos que clamar por essa nação. Nós precisamos orar pelo Brasil muito, porque o Brasil está na linhazinha, né, de querer vir uma perseguição sobre a igreja de Jesus. E ela já está, uma perseguição bem assim sutil, mas ela já existe. Então, queridos, a perseguição é uma outra armadilha que Satanás usa. E não só na perseguição, na questão do nome de Jesus, mas na perseguição, às vezes, no seu trabalho, na perseguição, às vezes, por alguém da família, com você, por alguém que, às vezes, se diz seu amigo. É perseguição. Pedro, lembra que Pedro ele foi mandado para a prisão injustamente, por perseguição. Simplesmente o rei Herodes já havia mandado matar Tiago, irmão de João, e viu que isto agradava os judeus. E ele então manda prender Pedro. Olha que texto lindo, nós vamos ler. Atos 12, de 5 a 10. Atos 12, de 5 a 10. É um texto maravilhoso do poder do nome do nosso Deus. Diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, eu não sei se estou com a mesma, que está ali, detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Quero parar aqui só um minuto. Olha que interessante. Pedro estava vivendo um momento em que ele iria ser submetido ao julgamento.
Era para ele estar em desespero na noite. Quando amanhecer, o que vai ser de mim? Ele já mandou matar Tiago, ele já mandou fazer tudo isso, ele vai fazer comigo também. Não vou dormir, eu tenho que ficar aqui, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Que medo, que desespero. Mas olha que coisa interessante, preso com 2 algemas, né? Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Isso significa o quê? Que ele confiava no Deus dele. Se eu for, porque chegou minha hora. Se eu não for, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. E ele simplesmente dormia. Olha que interessante. E aí, repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Pedro nem perguntou nada, simplesmente obedeceu. Pedro poderia dizer: mas quem é você? Por que eu tenho que calçar as sandálias? Aonde que eu vou? Não, ele simplesmente levantou, calçou as sandálias e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real o que se havia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha, queridos, precisamos ter amigos de oração, precisamos ter pessoas que orem por nós. Olha que lindo, né? Pedro, ali, para ele estava sendo até uma visão, mas olha o poder do nosso Deus, as portas foram se abrindo, tudo foi abrindo e ele foi saindo e os homens nem viam, mas eles estavam ali. Esse é o nosso Deus, ele cega. Quando você ora, você diz: Senhor, cega, me ajude a passar, me ajude a seguir, me ajude a ir. Queridos, esse é o nosso Deus, ele trabalha por você, ele trabalhou por Pedro. E ele tirou Pedro. E aí se você perguntar assim, interessante, ele tirou Pedro, mas ele permitiu que Herodes matasse Tiago, irmão de João. Viu que interessante? Um ele permitiu e outro ele deu livramento. Por que será? Talvez alguns perguntem. Por quê? Né? Um, Deus permitiu que fosse morto. Outro, Deus deu livramento. Porque Deus ainda tinha propósitos grandes para a vida de Pedro. Olha que coisa tremenda. Deus ainda tinha propósitos grandes para a vida de Pedro. E a gente vê aí o poder de Deus, que é tremendo. O Deus que você serve, o Jesus que você tem como Senhor e Salvador, tem todo esse poder. Todo poder lhe é dado nos céus e na terra. Olha que lindo. Glória a Deus. É esse Deus que você serve, é esse Deus que você tem. E é interessante, queridos, lá em Marcos 1, 35, 36, mostra que Jesus, ele se retirava para orar. Ele sabia o que é o poder da oração. Olha bem, Marcos 1, 35, ele diz assim: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. 36, Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Olha que interessante, ele se retirava para orar, ele saía na madrugada para orar, ele ia buscar o Senhor de madrugada, ele ia lá falar com Deus. Se você pensar, mas Jesus precisava disso? Não. Ele é Jesus,
mas ele sabia, naquele momento ele estava como homem, e ele precisava estar na presença de Deus. Querido, você precisa estar na presença de Deus. Acorda de madrugada, vai falar com o Senhor, vai estar com Ele, vai buscá-lo, vai colocar suas necessidades, vai clamar a Ele, vai louvá-lo na madrugada, porque Deus move. Se Jesus, o Filho de Deus, agia dessa maneira, quanto mais nós que estamos vivendo nesse mundo tão atribulado, nesse mundo tão difícil. É interessante que me lembrei, né, de um testemunho aqui agora, de quando eu tinha 12 anos. Eu tive uma experiência tão tremenda com Jesus ali, e foi uma experiência que marcou a minha vida, e quando eu falo disso, eu vejo ali acontecendo. Eu estava no meu quarto orando, clamando ao Senhor. Aquele momento eu tinha muita revolta do meu pai, tinha muita dificuldade de lidar com ele, e Deus começou a me mostrar o quanto que eu tinha que perdoá-lo, o quanto que eu tinha que amá-lo apesar dele. E Deus estava trabalhando comigo naquela madrugada, e é interessante que ali eu comecei a dizer: Senhor, mas eu vou fazer uma troca. Você é o meu paizinho querido, meu pai da terra continua sendo ele, mas o Senhor vai ser o meu paizinho amado, o meu paizinho querido. E eu me lembro que naquele quarto, é como se entrasse uma mão muito grande, e eu me via na palma da mão, sentada. E era tão forte aquela visão, né? E a partir dali eu vi Deus começar a agir de uma forma tão tremenda na minha vida. E eu a começar a ter experiências tão fortes com Deus em oração. E tenho tido até hoje experiências tremendas com Deus em oração. Queridos, eu posso dizer para vocês que orar não tem nada mais maravilhoso, não tem nada mais lindo do que confiar no Senhor, do que realmente andar na presença dEle. Lá no Salmo, e esse foi o Salmo que Ele me deu naquele dia, Salmo 27:10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Essa foi a palavra que ficou para mim durante a minha vida. O Senhor nos recolhe. Ele é o teu paizinho. Ele não é como o pai da terra, ele não é como a mãe da terra, mas Ele é aquele que te recolhe, é aquele que cuida, é aquele que te toma, é aquele que anda com você, é aquele que faz coisas tremendas na sua vida. Deus tem várias formas de falar com a gente. Ele fala na palavra, Ele fala através da pregação, Ele fala através da intimidade que você tem com Ele, Ele fala às vezes através dos seus órgãos do sentido, onde você às vezes vê, né, Deus mover, vê as coisas acontecerem. Ele fala às vezes através de alguns sonhos. Então Deus tem várias formas de falar com a gente. E o conselho que eu dou a você: não desista de orar, de entrar na intimidade com esse papaizinho querido, que ama você e que deu a vida dele por você. Sonhar. Como é importante você colocar os seus sonhos diante de Deus. Dizer: Senhor, eu sonho com isso, eu gostaria de ver isso acontecer na minha vida, eu gostaria de ver aquilo acontecer na minha vida. E esses sonhos, queridos, são segredos seu com Deus. Não é para você sair propagando para todo mundo, é para você guardar em segredo com Deus, para você ver Deus mover, para você ver Deus mover. Eu tenho muito costume de fazer um caderno de oração, onde eu coloco os meus pedidos ali naquele caderno. E de tempo em tempo eu volto naquele caderno e vou vendo aquilo que Deus já fez. E eu fico impressionada de ver como Deus já moveu em várias coisas. Como é bom você ter esse registrado, de você poder ver, porque às vezes Deus move e você passou despercebido. E eu volto lá e eu coloco a data, o dia, porque eu já deixei um espaço para eu louvar e agradecer naquele espaço daquilo que Deus fez. Isso é tremendo, porque você vê que Deus realmente se move e age na nossa vida. Os propósitos que Deus tem para a sua vida já está traçado. Deus quer fazer acontecer. E Deus quer fazer coisas tremendas. Essa é a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E Ele quer operar na sua vida. Então, queridos, essas são, na verdade, as armadilhas que o nosso inimigo, Satanás, tem tentado utilizar. Além de muitas, mas eu separei essas.
tenta atrasar a sua bênção, tenta dar distrações para você poder sair do foco, tenta trazer decepções, traições de amigos e assim vai, perseguições sobre a sua vida, né? Às vezes no seu trabalho, às vezes na família, às vezes por amigos, às vezes por você ser cristão. São armas que ele tem usado para poder tirar você do foco. Então vigia, né? Valorize sua família. O alvo é destruição para o seu sofrimento. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades. Lembra disso? Você não está lutando irmão contra irmão. Não. A sua luta não é contra pessoas, é contra as hostes espirituais da maldade que está fazendo de tudo para tirar você da presença dele. Tempos difíceis este. O que tem de mais importante é você ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus tem recolhido muitas pessoas, como eu disse, nesse tempo. Não sabemos nosso dia e nossa hora. Então nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus. Firmes, lutando pela sua família. Firme, lutando pelo seu filho. Para que você possa ver a glória de Deus. E você que é solteiro, né, que tem sonhado em que Deus traga uma pessoa para você, uma moça, um rapaz, ora que na hora certa Deus age. Achei interessante esses dias uma experiência de uma pessoa que a gente ora muito por ela, para que Deus pudesse trazer um companheiro. E alguém disse assim, mas acho que aquela pessoa não vai encontrar nunca ninguém, alguém disse. Eu disse, se tiver em oração, vai. E aí, quando foi esses dias, ela me ligou e disse, Eliane, conheci uma pessoa maravilhosa. Nossa, Deus trouxe a pessoa certa, nós já estamos namorando há um tempo, já marcamos o casamento. Então, queridos, ora, não desiste não. Deus tem na hora certa, o momento certo. Tudo você pode colocar em oração. Tudo, não é só algumas coisas, é todas as áreas da sua vida. Então você, jovem, aí coloca, Senhor, traz uma mulher de Deus para a minha vida, traz um homem de Deus para a minha vida, eu quero alguém que seja do Senhor na minha vida, porque eu quero ver a tua glória na minha família, na minha casa. E Deus faz isso, e Ele move isso na sua vida. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para nós, e eu queria que nós pudéssemos tocar só um minutinho, eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Eu queria que, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir que, à medida que a gente vai cantar um cântico, eu queria que você refletisse e pensasse. Eu quero que Deus mova e que a minha bênção, que eu tenho tanto colocado diante dEle, eu quero que o Senhor abra as portas sobrenaturais para que ela possa chegar na minha vida. Né? Se você tem olhado, tem visto, parece que eu tenho orado, mas elas não têm chegado. Nessa noite, você vai dizer, Senhor, abre portas, quebra cadeias, quebra grilhões, porque eu quero, Senhor, que a minha bênção chegue. Eu quero, Senhor, ver algo tão sobrenatural acontecer na minha vida. O outro é se você tem sentido que você tem estado distraído, tem estado desligado, as coisas consomem sua energia, seu tempo, e quando você vê já passou e você não fez aquilo que deveria fazer. Né? Você que talvez está passando por uma decepção muito grande, uma dor muito grande, até uma traição. E você também que tem sido perseguido, que tem sentido que tem visto essa perseguição clara. E eu vou fazer um desafio de você ficar de pé e nós vamos estar orando nesse momento. Para que Deus possa estar quebrando essas cadeias, quebrando esses grilhões, trazendo a sua bênção, tirando as distrações, tirando as decepções, as perseguições, em nome de Jesus, e fazendo algo muito sobrenatural na sua vida. E se tiver alguém aqui também que ainda não tem Jesus na sua vida, sabe, não existe nada mais lindo quando você aceita Jesus, teu nome é escrito no livro da vida, e o dia que você partir dessa terra, você vai estar com o Senhor Jesus. E nós vamos estar orando nesse momento, pedindo que o Senhor possa estar realmente quebrando cadeias, fazendo coisas tremendas
na vida de cada um, daqueles que estão aqui de pé e que entendem, que querem ver algo tremendo acontecer. Oremos. Paizinho, nesse momento, Deus, eu quero colocar teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Todos aqueles, Pai, que estão ali, Senhor, dizendo, Senhor, quebra os grilhões, quebra as cadeias, Senhor. Ah, Deus, traz a minha bênção, Senhor. Traz aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, aquilo que eu tenho clamado diante do Senhor. Meu Deus, abre essas portas, Senhor. Meu Deus, nós declaramos portas abertas, aquelas portas que o Senhor tem para os teus filhos, Pai querido. Senhor amado, as distrações, aquele Senhor que tem gastado tempo com as distrações e não tem realmente se voltado ao Senhor, que o Senhor possa trazer um avivamento, meu Deus, que saia daqui nesta noite com o propósito de te buscar, de viver uma vida com o Senhor, de ter intimidade contigo, meu Pai. Senhor, também quero colocar aqueles que estão passando por uma decepção, traição. Pai, visita, meu Deus, traz a cura emocional, trabalha, Senhor, coloca um coração perdoador, um coração, Senhor, ó Deus, que esteja limpo, Senhor. O Senhor foi traído também, o Senhor viveu a dor da traição, mas isso não o paralisou. Meu Deus, não deixe que essa pessoa seja paralisada por isso, Pai, mas em nome de Jesus, que haja, Senhor, perdão, que haja, Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus nas emoções, Paizinho. Pai, aqueles que têm passado por perseguição, meu Pai, perseguição no trabalho, perseguição na família, perseguição, Senhor, por pessoas invejosas, por amigos, Pai, que se dizem amigos, mas que não são. Paizinho, em nome de Jesus, visita, Pai. Cuida, meu Deus, cuida, meu Deus. E aquele, Senhor, que ainda não te tem como Senhor e Salvador, e nesta noite, Deus, quer entregar a sua vida ao Senhor. Escreve, meu Deus, o seu nome no livro da vida. Talvez aqueles que estejam lá, Senhor, online, ó Deus, ali, Senhor, nesta noite, diga ao Senhor, eu quero o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero ver a tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Pastor, podem sentar.